Boa tarde, gente. Bom, eu vou fazer a leitura de harmonização, a leitura de abertura. Enquanto isso, os outros irmãos vão tendo tempo de chegar, né? A tecnologia é assim, demora um pouquinho, a gente vai se ajustando, mas daqui a pouco nós estaremos todos juntos aqui. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Amanda. A Indianara me convidou para fazer essa reflexão hoje aqui com vocês. Então, para começar, eu preparei uma leitura, né, do livro Companheiro, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Aqui, quando a gente mostra, fica viradinho, né, e as capas às vezes mudam um pouco, mas é um livrinho pequenininho que são reflexões para a vida e que eu achei pertinente não só, né, para o nosso tema de hoje, que para quem já viu lá também anunciado no Facebook, a gente vai ter uma conversa sobre autoconhecimento, sobre a questão conhece-te a ti mesmo, e também para esse momento que a gente está vivenciando, né, esse momento que é um pouquinho delicado. Então a gente vai perceber ao longo dessa conversa o que está nas nossas mãos resolver, né? Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Vamos à nossa leitura de harmonização. O nome da leitura o nome do texto é Em Horas de Crise. Vamos lá. Acerena o coração inquieto e segue para frente. Se erraste, há recursos de retificação. Se outros estão enganados, voltarão à verdade algum dia. Se companheiros determinados não te puderam entender a vida, em nome de Deus, trará outros que te compreenderão. Abençoa os que te deixaram em caminho, porque nem todos conseguem cumprir várias tarefas ao mesmo tempo. Agradece aos que te amparam e auxilia aos que possuam menores recursos que os teus. Trabalha para o bem onde estiveres e como estiveres. Não esperes santificar-te para servir, porque ainda somos criaturas humanas, com os defeitos inerentes à nossa condição, e por isso mesmo Deus não nos confia trabalho somente compreensível no clima dos anjos. Não acredites que possas evoluir sem problemas ou que consigas aperfeiçoar-te sem sacrifício. Nunca descreias do poder de progredir e melhorar à custa do próprio esforço. Alegra-te constantemente, capacita-te de que o desânimo não presta auxílio a ninguém. Se alguém te ofendeu, esquece. Reflete em quantas vezes teremos ferido alguém sem a mínima intenção e cobre o mal com o bem. Se ouvires referências infelizes acerca de alguma pessoa, medita nas boas ações que essa criatura terá praticado ou nas boas obras que terá desejado fazer sem que isso lhe fosse possível. Em qualquer dificuldade, aconselha-te com a esperança, porque Deus tudo está modificando para melhor. Persevera no trabalho que a vida te deu a executar. Pensa no bem e fala no bem. Abençoa sempre. E se alguma provação te acolhe com tanta força que não consigas evitar as próprias lágrimas, mesmo chorando, confia em Deus, na certeza de que Deus amanhã nos concederá outro dia. Graças a Deus. Então essa leitura foi a nossa abertura. Mais uma vez, para quem está chegando aí, seja bem-vindo, né? A Indianara está aí, queria agradecer a ela o convite. Acho que eu vi o Fred, tá passando rápido aqui para mim as carinhas que vão chegando, mas quero já deixar aqui o meu agradecimento à Casa de Maria por esse espaço, por me deixar expor esse tema, né, por esse convite. E vamos então
Acho que já está na hora, né? Será que eu já posso começar? Vamos começar então a nossa prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo por essa tarde fraterna, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui todos reunidos em nome de Deus, para ouvir a boa palavra, para refletirmos sobre os ensinamentos do Mestre. Obrigada, Senhor. Esteja conosco, nos auxiliando, nos amparando, acompanhando esse estudo, nos instruindo, nos orientando, nos guardando e nos protegendo com toda a sua força de amor. A Virgem Maria Santíssima, que possa nos enviar também a sua proteção através do seu manto materno, seu manto de luz sobre nós, sobre as nossas casas, a nossa família. Que todo espírito amigo esteja ao nosso lado, nos guardando, nos protegendo, nos enchendo de graça e de luz e nos acompanhando no decorrer de todo esse trabalho. Que assim seja, meu Deus, que assim seja. Vamos lá, vamos começar, né? Bom, meus irmãos, depois que eu recebi o convite, né, para falar aqui para vocês, fiquei pensando a semana inteira sobre o que eu falaria, sobre qual tema eu traria, o que será que esses irmãos, né, gostariam de ouvir nessa semana. E embora eu tivesse mudado algumas vezes, né, o caminho, né, a frase que ficava na minha cabeça é: vamos falar de autoconhecimento. E ficava essa frase: conheça-te a ti mesmo. E eu fui buscar, né, na nossa literatura, nas nossas bússolas, né, que nos encaminham aqui na nossa jornada de estudos espíritas, onde que eu poderia encontrar uma leitura que me auxiliasse, que me servisse como base para falar sobre autoconhecimento. Então eu encontrei no livro dos Espíritos, né, no capítulo 12, na questão 919, o tema conhecimento de si mesmo. E ele vai ser a nossa base para o estudo de hoje, para a nossa reflexão de hoje. Eu vou ler e depois a gente vai fazendo aqui as nossas reflexões. Eu vou mostrando para vocês como que eu estruturei esse estudo para a gente poder pensar, para a gente poder levar essa reflexão depois para o nosso dia a dia, para a nossa semana e tentar ao máximo fazer aí o melhor uso possível dele, tá bem? Vamos lá. Conhecimento de si mesmo. Né? Kardec pergunta assim, nessa questão, 919. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? E o Espírito responde: compreendemos toda a sabedoria... Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Nós já ouvimos essa frase, né? Sócrates usava essa frase. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de conseguir isso? E o Espírito responde: fazei o que eu fazia da minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Aquele que, cada noite, lembrasse todas as ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao anjo guardião para esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria.
Questionai, portanto, e perguntai-vos o que fizeste e com qual objetivo agiste em tal circunstância. Se fizeste alguma coisa que censurais em outrem, se fizestes ação que não ousarias confessar, perguntai-vos ainda isto: se aprovesse a Deus me chamar neste momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém? Examinai o que podeis ter feito contra Deus, contra vosso próximo e, enfim, contra vós mesmos. As respostas serão um repouso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que é preciso curar. O conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. Mas direis, como julgar? Não se tem uma ilusão de amor próprio que ameniza as faltas e a desculpa? O avarento se crê simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso crê não haver senão dignidade. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai-vos como a qualificarias se fosse feita por outra pessoa. Se a censurais em outrem, ela não poderia ser mais legítima em vós? Porque Deus não tem duas medidas para a justiça. Procurai saber também o que pensam os outros a respeito, e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque estes não têm nenhum interesse em dissimular a verdade e, frequentemente, Deus os coloca ao vosso lado como um espelho para vos advertir com mais franqueza que o faria um amigo. Que aquele que tem vontade séria de se melhorar explore, pois sua consciência a fim de arrancar delas mais tendências, como arranca as ervas daninhas de seu jardim, que faça um balanço de sua jornada moral, como um mercador faz de suas perdas e lucros. Eu vos asseguro que há um mais que o outro. Se ele puder dizer que sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem receio o despertar de uma outra vida. Colocai, pois, questões claras e precisas e não temais de as multiplicar. Podem-se dar alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o objetivo de amontoar o que vos dê repouso na velhice? Esse repouso não é o objetivo de todos os vossos desejos, o alvo que vos faz suportar as fadigas e as privações momentâneas? Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado daquele que espera o homem de bem? Isso não vale a pena de fazer algum esforço? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro é incerto. Ora, eis aí precisamente o pensamento que estamos encarregados de destruir em vós, porque desejamos vos fazer compreender esse futuro de maneira que ele não possa deixar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso, primeiro chamamos vossa atenção para os fenômenos da natureza, a impressionar vossos sentidos. Depois vos demos instruções que cada um de vós se acha encarregado de divulgar. Foi com esse objetivo que ditamos o Livro dos Espíritos. Então, meus irmãos, nós temos aqui, nessa passagem, nessa questão, agora que eu vi que eu estava com dificuldade de ler, porque eu estava sem meu óculos, nessa questão, uma pergunta de Kardec sobre como, a gente pode, na verdade, melhorar, o nosso perfil pessoal aqui na Terra. Como é que a gente pode se reformar? Como é que a gente pode se aperfeiçoar aqui na Terra? E Santo Agostinho, que é o espírito que dá essas respostas que nós acabamos de ouvir, ele primeiramente diz assim: conhece-te a ti mesmo. Você se conhece? Se conhece bem? Você já parou para pensar? Eu me conheço? Quem sou eu?
Existe uma técnica, né, em psicologia em que a gente faz essa pergunta. E normalmente a gente entrega para uma pessoa uma folha de papel e pede para ela descrever essa pergunta: quem é você? Ela fica em silêncio por alguns momentos, geralmente um pouco sozinha, né, um pouco isolada, para poder pensar, né, e responder: quem sou eu? Invariavelmente, as respostas envolvem quem é essa pessoa em relação a outra, né? Então, eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, eu sou um bom filho, um bom marido. E a gente vai falando aquilo, né, de quem a gente tem testemunha, que pode confirmar ou não aquilo que eu estou falando. Então, algumas pessoas vão concordar: não, realmente, ele é uma boa mãe, ele é uma boa profissional, ele é um bom pai, né? Ou então, não é tão bom profissional assim, é um pouco preguiçoso, e a gente é obrigado a dar margem a isso porque nós temos testemunhas daquilo que estamos falando, de que estamos revelando. Mas, na verdade, essa pergunta, né, para que a gente possa começar a trabalhar com o autoconhecimento, para que a gente possa se aprofundar na nossa intimidade, ela está, na verdade, querendo descobrir quem você é quando você está sozinho com você mesmo. Quem eu sou quando eu estou sozinho comigo? Quando eu não preciso esconder os meus medos, quando eu não preciso esconder as minhas tristezas, as minhas lágrimas, os meus desejos, as minhas imperfeições. É essa a essência que eu preciso buscar. E aí, nessa questão, a gente tem uma diretriz que Santo Agostinho deixa, né? Ele deixa, na verdade, pra gente uma série, né, de avaliações que a gente pode fazer ao longo, né, da nossa jornada, mas assim, geralmente no final do dia a gente pode fazer isso, a gente pode fazer essa autoanálise, né, quando acabar o dia, que eu vou me deitar, geralmente no momento que eu vou fazer minha prece, eu posso fazer esse scanner pessoal através de 5 diretrizes que Santo Agostinho deixa nessa mensagem. Então eu coloquei elas aqui separadinhas para falar com vocês. A primeira, eu me pergunto assim: o que eu fiz e com que objetivo eu fiz nesse dia? Será que eu fiz coisas boas? Será que eu cometi algum erro, algum tropeço, algum deslize? Será que tudo que eu fiz foi para atender ao meu interesse pessoal? Ou será que eu me coloquei na posição de ajudar alguém, de auxiliar? Como foi essa minha postura durante esse dia? O segundo, né? Eu fiz alguma coisa que eu costumo censurar no outro? Aquilo que eu costumo julgar, apontar o dedo? Será que eu não incorri naquele mesmo erro no dia de hoje? A terceira, né? Será que eu fiz algo que eu não ousaria confessar? Que até nas minhas orações para pedir perdão a Deus no final do dia por aquele deslize que eu cometi, eu tenho vergonha de dizer. A quarta: se Deus me chamasse nesse momento para entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, será que eu teria medo? Será que eu teria vergonha? Será que eu ficaria inseguro? E a quinta e última: se as minhas ações, os meus pensamentos, as minhas palavras, elas atentaram contra Deus, contra o meu próximo e também, muito importante, contra a mim mesmo. Porque eu também sou importante, eu também sou obra divina, eu também preciso me preservar, eu preciso cuidar de mim com carinho. Será que eu fiz alguma coisa que pudesse comprometer a integridade do outro ou a minha própria? Então, fazendo essas avaliações dessa maneira mais profunda, né, nos leva a entender quem nós somos de verdade. E esse exercício do autoconhecimento, por sua vez, nem sempre é um exercício agradável, às vezes é um exercício doloroso, porque nos coloca diante de um espelho que a gente não quer ver. A gente não quer enxergar as nossas imperfeições. Às vezes a gente até reconhece algumas, mas a gente deixa lá guardadinho.
É como se colocasse ela para debaixo do tapete, porque o processo é doloroso, né? Então, quando eu me coloco na disposição, né, me coloco na vontade de me conhecer, eu estou me colocando num processo de autoconhecimento, e esse autoconhecimento me leva a um processo de melhoria para atingir o meu objetivo na vida, né, que é me tornar melhor. A gente pode usar a palavra perfeição, né? Mas na verdade nós não temos que ter a ousadia de achar que seremos perfeitos na imagem que nós temos como modelo, que nos deixa os ensinamentos, que é Jesus. Mas nós somos perfectíveis, ou seja, nós temos a condição de traçarmos um processo de mudança em busca dessa perfeição. É um pouco confuso, mas se cada dia eu corrigir um errinho do dia anterior, aquele dia seguinte me torna um pouquinho melhor. Eu estou corrigindo gradativamente as minhas mazelas, os meus desejos, as minhas fragilidades. Só que para eu corrigir qualquer coisa, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que conhecer as minhas fragilidades, mas eu tenho que conhecer inclusive as minhas potencialidades. Porque tem gente que faz o caminho inverso, só enxerga aquilo que tem de ruim, se coloca numa posição de submissão, de subjugação. E na verdade a gente também tem, né, grandes virtudes que podem combater inclusive as nossas más tendências. Então é importante, para eu começar nesse processo, eu identificar o que eu tenho de bom e o que eu tenho de ruim. Depois eu preciso assumir isso, sair do estado de negação, entender que eu tenho as duas coisas dentro de mim e que eu posso gerenciar, né, através da minha instrução, da minha vontade, qual que eu vou deixar aflorar mais? O que eu não quero que cresça, né? Eu tenho flores no meu jardim interior para crescer e eu tenho ervas daninhas. E eu preciso cuidar desse jardim, porque senão as ervas daninhas aparecem, né? E a partir do momento em que eu assumo, eu me coloco na posição de querer me curar, de querer melhorar. É como a gente faz quando a gente está doente, né? Eu começo a apresentar uns sintomas desagradáveis. Eu preciso buscar ajuda. A partir dessa ajuda eu identifico que estou com uma determinada doença. Eu saio da posição de negação, eu aceito que estou com a doença para poder aceitar o tratamento, por mais doloroso que seja esse tratamento e por mais amargo que seja esse medicamento. Mas eu me coloco na posição de entender que eles são dolorosos, eles são amargos, eles vão me dar algum tipo de incômodo, mas vai ser para minha melhora. É assim que a gente entende, né, esse processo. E o autoconhecimento também, né, quando a gente está falando aqui, obviamente, a gente está falando de um processo de longo prazo, a gente está falando de uma caminhada de construção, né, numa vida inteira. Porém, né, embora a gente esteja falando de uma reforma interna, de uma reforma íntima, eu também tenho aqui, né, grandes qualidades, grandes benefícios que eu ganho na minha vida material, na minha vida pessoal, na minha vida, na minha relação com o outro. Então, como um ganho, né, pessoal que eu vou ter, eu vou desenvolver o meu autocuidado, eu vou desenvolver o meu autoamor, a minha autocompaixão, e isso vai melhorar a minha autoestima. Isso também vai me ajudar a gerenciar meus pensamentos, as minhas emoções, o meu comportamento por vezes disfuncional. Quantas vezes na vida nós não nos comportamos ou falamos coisas das quais nos arrependemos profundamente depois? Que a gente pensa assim, nossa, se eu tivesse pensado um minutinho, se eu tivesse respirado profundamente antes de responder, de dar aquela resposta tão horrível, eu teria evitado tanto desgosto para o outro, para mim. Eu teria evitado tanta confusão. Gerenciar as emoções, gerenciar o que a gente pensa. Isso é muito importante para a gente funcionar no mundo, principalmente no mundo relacional, principalmente no mundo com o outro. E isso, quando a gente começa a se conhecer, o que eu ganho com isso de mais importante? O aumento da minha autoconfiança. Esse fortalecimento é fundamental para que eu possa realizar as minhas ações, para que eu possa realizar meus sonhos, né?
Se eu me conheço, se eu conheço as minhas potencialidades, se eu sei que eu posso vencer as minhas más tendências, eu posso realizar grandes coisas no mundo. Tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu sonho, tudo aquilo que eu desejo, né? Aquilo é possível, porque eu sei que o meu trabalho interno, ele é tão forte, ele é tão profundo, que eu vou alcançar. Não vou alcançar de graça, vou alcançar com esforço, com trabalho, mas eu vou alcançar. E qual é o benefício do autoconhecimento, né, do meu autoconhecimento para o outro, né, para aquelas pessoas que se relacionam comigo? Eu vou me tornar mais empático, eu vou me tornar mais tolerante, mais generoso, compreensivo, paciente e, claro, eu vou me tornar uma pessoa mais amável, porque eu me conhecendo, eu conhecendo como é difícil gerenciar essas mazelas, essas más inclinações, eu vou olhar para o outro com mais compreensão, com mais carinho, porque eu sei que dentro dele tem o mesmo processo que acontece dentro de mim. Eu vou poder compreender por que ele se comporta daquela maneira. E o mais importante, né? Nós temos orientação. Aqui nesse momento em que a gente está discutindo sobre esse assunto, a gente na verdade está criando uma ideia nova. A gente está se esclarecendo. E eu não posso cobrar talvez de um irmão que não tem a oportunidade ainda de ouvir uma fala assim, de ler esse livro, né? Ou de se apoiar no Evangelho. Eu aqui para fazer para organizar esse estudo, eu me apoiei em tanta literatura, às vezes para tirar um trecho, mas que a gente pudesse se apoiar na palavra, né? Principalmente na palavra do Cristo, porque Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso guia. Então a gente não pode cobrar do nosso irmão aquilo que ele não pode nos dar, aquilo que ele ainda não pode nos dar. Né? Porque ele pode. Ele talvez ainda não saiba, mas ele pode. Bom, então investindo em autoconhecimento, eu necessariamente, né, estou investindo na minha reforma íntima. Eu estou começando a trabalhar na minha reforma. Eu estou começando a coisa direito, né? Aos poucos, no meu tempo. E cada ser, cada personalidade nessa terra tem o seu próprio tempo de despertar. Tem o seu próprio tempo de mudar. Então a gente muda através do estudo, depois através do nosso autoconhecimento, porque a gente até tem o poder, né, de nos modificar, mas a gente às vezes fica tentando modificar o outro. E na verdade só nós podemos fazer isso por nós, né? Através do trabalho árduo, e aí sim a gente consegue alcançar o primeiro degrau da nossa evolução nessa passagem. É esse o trabalho que a gente tem aqui, esse é o nosso grande objetivo aqui na Terra. Bom, falando tudo isso, né, parece ser muito simples, parece ser muito fácil, então quer dizer, eu vou começar a me olhar mais, vou começar a perceber as minhas más tendências, as minhas mazelas pessoais, vou entender que eu tenho grandes potencialidades, mas como é que eu faço? O que eu faço? Como é que eu começo isso? Será que existe algum manual na vida que possa me ajudar a melhorar como ser humano? Existe um manual, e o manual tá aqui, ó. O Evangelho. Nesse manual da vida tem todas as respostas para todas as perguntas que nós temos, né? Ele nos orienta, ele nos ajuda, ele nos esclarece, ele conversa com a gente. Às vezes a gente está meio desamparado, né? A gente está meio tristinho, está meio chateado com alguma situação que não se resolve. E a gente até abre uma página do Evangelho aleatoriamente, sem muito critério, né? E a gente lê exatamente aquilo que a gente estava precisando ler, né? Aquilo serve para a gente cai como um bálsamo mesmo, né? Consolando, ajudando na compreensão do porquê que determinadas coisas acontecem com a gente. E aqui está a verdade, né? Aqui estão os exemplos, os ensinamentos deixados por Cristo. Ele é o nosso modelo. Se nós seguirmos por aqui, obviamente que nós somos pessoas, nós pensamos, nós somos livres para pensar, nós somos livres para buscar
outros caminhos, mas o caminho reto, né? O caminho que a gente precisa tomar, o Evangelho nos mostra. Só que o Evangelho, ele não faz milagre sozinho. Aqui tem palavras, né, de muita força, de muita luz, de muito poder, mas essas palavras precisam ser colocadas em prática. Elas precisam ser mostradas com trabalho, com esforço. Então, a gente lê, a gente compreende e a gente precisa praticar, né? Existe uma frase de Emmanuel que diz assim: o pastor conduz seu rebanho, mas são as ovelhas que andam com as próprias pernas. Isso é o nosso livre-arbítrio. A gente pode ler coisas super edificantes, ouvir as melhores canções, meditar as melhores meditações, mas se aquilo não fizer parte do nosso íntimo, se não fizer sentido para nós mesmos, e se a gente não tiver, né, aquela força de colocar isso para fora no sentido do trabalho, né, como um meio de ação, aquela palavra continuará sendo uma palavra, continuará sendo uma leitura em que eu obtive, mas eu não fiz o melhor uso dela. Então, essas palavras, essas passagens, esses textos, né, do Evangelho, de toda a obra que nós temos muita coisa boa, graças a Deus, né, que nos instrui, que nos orienta, que são nossas bússolas, né, na vida, que nos conduzem pelo bom caminho. Quer dizer, nós temos muita coisa boa para ler, para entender, para compreender didaticamente. Então, que façamos dela bom uso, né? E aí, gente, tem uma reflexão que eu gosto sempre de fazer, falando dessa questão da boa leitura, né, da meditação, da oração. E eu gosto muito da oração de São Francisco de Assis. Eu sou uma apaixonada por São Francisco de Assis. Eu faço a prece de São Francisco todos os dias. Quando não estou fazendo, eu estou cantarolando ela aqui pelo quintal de casa, né? E a prece de São Francisco de Assis, ela, assim como outras, né, ela acaba sendo para a gente também uma bússola, ela acaba sendo uma orientação. E geralmente nessas preces que a gente faz diariamente, né, principalmente por conta da correria, do dia a dia, do cansaço, a gente faz de uma forma automática. Tem dia que a gente faz, né, quando a gente reza o Pai Nosso, tem dia que a gente está tão cansado que a gente faz no automático, né? E a gente não presta atenção no quanto que aquela prece tem para nos ensinar, no quanto de mensagem tem em cada linha daquela prece. Então a gente hoje vai analisar, né, como que a prece de São Francisco de Assis, ela pode ser para nós uma diretriz, né, ela pode ser também considerada aí uma orientação de como vencermos essas más tendências, essas más inclinações, né? Essas antivirtudes que estão ali dentro, elas ficam ali hibernando. Se a gente não vigia, se a gente vacila, né? Elas afloram, então a gente não pode deixar. E a gente vai perceber nessa prece que cada antivirtude tem um antídoto, que é uma virtude que combate essa mazela. Então vamos à prece de São Francisco de Assis e como que a gente pode tirar grandes lições dela, né? A gente já conhece aquela passagem, né? Aquela parte que fala onde houver ódio, que eu leve o amor. Então percebam, onde houver ódio, eu levo o amor. O amor é o antídoto para o ódio. A ofensa, eu levo o perdão. O perdão é o antídoto para a ofensa. A discórdia, a união. A dúvida, eu levo a fé. O erro, que eu leve a verdade. O desespero, que eu leve a esperança. A tristeza, que eu leve a alegria. A treva, que eu leve a luz. O mais bonito dessa prece é que, embora a gente perceba, né, que para cada mazela dessa, o ódio, a ofensa, a discórdia, a dúvida, o erro, o desespero, a tristeza e a treva, eu tenho os antídotos, né, sistematizados, eu não peço que Deus leve esse antídoto.
Eu me coloco como o encarregado de fazer isso. Então, essa prece nos chama ao trabalho. Essa prece, quando São Francisco clama a Deus, ele pede que ele seja um instrumento da paz de Deus. E não o contrário. Ele não pede, traga paz ao mundo, né? Ele pede que seja ele o trabalhador, o servidor, aquele que vai levar o antídoto para cada irmão que padece de uma dessas mazelas. E não só, a gente pode também usar esse antídoto para nós mesmos a partir do nosso autoconhecimento. Então, toda vez que eu estiver sentindo muito ódio, eu preciso me preencher de amor de alguma forma e combater aquele ódio, né? Quando eu estiver triste, que eu tenha motivos para sorrir, que eu procure um irmão, um amigo, que eu telefone para alguém, que eu faça uma leitura edificante, que eu ouça uma música que eleve o meu espírito e me coloque num padrão vibratório melhor, né? E essa prece nos coloca nessa posição de humildade, né? De pedir para servir. Nos traz responsabilidade sobre as nossas ações, sobre aquilo que sentimos, sobre aquilo que pensamos e também responsabilidade para levar esse alento para o nosso irmão, para levar esse bálsamo, esse consolo no momento de necessidade, não é mesmo? Então, a prece de São Francisco de Assis, ela é uma prece que nos ensina, que nos instrui. E aí, olha também outra coisa interessante, né? Que essa prece vem nos mostrar. Eu estou fazendo o bem pelo outro. Eu estou fazendo desinteressadamente o bem pelo meu próximo. Nesse momento, eu entendo que cada pessoa que começa a entender essa prece dessa forma, ela também sente a vontade dentro do coração dela de se colocar como um servidor de Cristo. E ela vai fazer bem para o próximo, que estiver mais próximo dela. E assim, a gente vai se envolvendo numa espécie de corrente do bem. Você imagina cada um fazendo a sua parte para o seu próximo, aquele próximo fazendo o bem para o seu próximo. O que vai acontecer? Esse bem, ele vai chegar até nós, pois é dando que se recebe. Viram como isso é lindo? Como que essa prece, ela tem uma profundidade imensa. Ela tem um ensinamento para nós. Eu acredito que daqui para frente, né, nunca mais nós vamos rezar, né, a prece de São Francisco de Assis da mesma forma, porque ela é um grande ensinamento. Então, essa conversa, né, sobre autoconhecimento coloca a gente nessa posição, né? Essa posição não só da gente ter a capacidade de nos mudar, né? De gerenciar aquilo que está dentro de nós, como também ter uma compreensão do funcionamento humano e de como isso, né, pode ocorrer com o outro, a compreensão de como isso pode estar acontecendo dentro do outro e como eu posso auxiliar. Eu só posso auxiliar, eu só posso me colocar nessa posição de auxílio se eu me conheço. Porque senão eu estarei julgando. Eu estarei ali, mais uma vez, me colocando na posição de superioridade. No entanto, quando eu entendo por que algumas mazelas, elas às vezes afloram, elas falam mais alto, né, num irmão, eu entendo porque eu entendi como ela aconteceu comigo. Eu entendi por que eu deixei ela aflorar. E eu vou olhar com um olhar mais compreensivo para aquele irmão. Eu vou ter palavras mais suaves e não ásperas. Eu não vou rotular aquele irmão somente por aquela fragilidade. Porque isso é uma outra coisa também. Às vezes, a gente olha para alguém, né? E aquela pessoa, né, a gente geralmente fala assim, porque fulano é mentiroso, ciclano é fofoqueiro, né, o outro é invejoso. Mas será que ele é só isso? Será que ele não tem nada, ele não tem nenhuma virtude dentro dele? Será que a gente analisou a vida dele como um todo? A gente olhou como ele é em casa?
Porque vai ver aquela pessoa, ela sofre da inveja, a inveja é uma antivirtude, né? Uma coisa horrível. É desagradável para quem sente, é desagradável para quem está ali naquela posição de ter uma pessoa sentindo inveja dela. Mas às vezes aquilo é uma fragilidade daquele sujeito, mas ele é um bom filho. No trabalho, ele é um profissional honesto. Mas que ele precisa identificar, aceitar aquela fragilidade e querer mudar aquela fragilidade através de uma virtude maior que ele tenha, né? Para que não padeça mais dela. E ele só está precisando de orientação, ele está precisando de compreensão desse processo. Porque também tem gente que acha, né? É a famosa síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Né? Não adianta. Ou então, não, eu já passei da fase, agora vão ter que me engolir do jeito que eu sou. Não, enquanto nós estivermos aqui, nós estamos em processo de mudança, nós estamos em processo de melhora e a gente precisa ascender para isso, a gente precisa compreender isso, né? Eu preciso compreender isso. É bom a gente fazer a live olhando pra gente, porque a gente está falando pra gente mesmo, né? É bem interessante, assim, fazer essa análise. Então, minha gente, que eu me ame, né, a ponto de querer me conhecer mais, né, que eu tenha interesse em mim, que eu invista nesse projeto pessoal, que sou eu mesma, a minha melhoria, a minha possibilidade de me aperfeiçoar, para que eu possa melhorar nessa caminhada da vida, né? E assim eu poder auxiliar o meu próximo, eu ser ali um instrumento da paz de Cristo, né? Na vida de outra pessoa, melhorando assim bastante, né? Pelo menos a nossa atmosfera de convívio. A gente não pode mudar o mundo, mas a gente pode mudar o nosso mundo, aquele mundo de convívio que a gente tem. E isso também faz parte, né, dessa questão da corrente do bem, né? A Elisiane colocou ali, projeto eu, é isso mesmo. É a gente investir nesse projeto. Esse projeto é muito importante. Nós somos um projeto. Nós temos metodologia para trabalhar esse projeto. E nós podemos ir muito aperfeiçoar esse projeto de vida. Tem aquela frase do Chico, né, que eu vou deixar até como uma reflexão pra gente, e essa frase é linda, que ele diz: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. E é isso, né? A gente pode começar a partir de hoje, a partir desse momento, né, o nosso projeto de melhoria de vida, de melhoria de capacidades interiores e fazer um final um pouco melhor, né, daquilo que a gente começou ali, aquele projeto tão pequenininho que a gente chega aqui nessa terra e a gente pode se tornar pessoas não perfeitas, né, mas melhores, bem melhores. Então, para finalizar, né, eu gostaria, já que nós falamos da prece de São Francisco de Assis, convidar vocês a fazer comigo, já que eu ainda não a fiz hoje, eu faço todo dia, para a gente orar junto e finalizar com a prece, né, de São Francisco. Agora, mentalizando cada frase, mentalizando cada palavra, cada ensinamento que essa prece tem para nos dar, tá bem? Então eu vou pedir que vocês em casa fechem os olhos de vocês, olhem para dentro de vocês nesse momento, perguntem a vocês mesmos quem eu sou na minha essência, quem eu sou de verdade. Olhe pelas qualidades de vocês, olhe pelas fragilidades de vocês, aceite sem julgamento, sejam carinhosos, sejam amorosos com vocês mesmos. Façam essa pergunta internamente e vamos fazer junto a prece de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor.
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Que assim seja, meus irmãos. Assim nós vamos finalizando esse nosso encontro fraterno dessa tarde, né? Essas reflexões. Agradeço a vocês pela paciência, agradeço a vocês por ficarem aqui comigo e agradeço a Deus por ter me dado força e auxílio para trazer, né, essa reflexão para todos nós. Então, um abraço e até a próxima.